Quantos creem que Deus tem o melhor para você nessa noite? Quantos creem que Deus terá céus abertos aqui nessa noite? Creio que grandes coisas estão vindo do alto das nossas vidas. Você pode dizer amém? Creio que Deus terá portas, portais e janelas abertos sobre nossa vida hoje. Porque Deus tem portas, sim ou não? Apocalipse 4 João diz: eis que eu vi uma porta no céu que estava aberta para mim. Deus tem porta aberta para você. Deus tem janela no céu, sim ou não? Porque Malaquias diz: eu vos abrirei as janelas dos céus e derramarei bênçãos sem medidas. E Deus também tem portais, porque o salmista diz: levantai, ó portais, as vossas cabeças. Deus vai abrir as portas, os portais e as janelas nessa noite, derramar sobre nós bênção tal que dela nos advenha grande abastança. Só quem crê diz amém. Deus tem grandes coisas. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Nós estamos, deixa eu ver, quem nos visita primeiramente? Quantos visitantes nós temos? Vixe, muitos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem mais do outro lado? 7, 8. 8 visitantes? Como nós vamos receber os visitantes? Seja bem-vindo, Senhor Jesus. Para você que é visitante, nós estamos numa série de 5 ministrações sobre os dons espirituais. No domingo passado nós tivemos o nosso pastor Emerson, que está viajando. Quantos estão orando pelo nosso pastor? Eu orei por ele hoje. Conversei com ele no telefone, falei: Deus, pastor, que Deus te use e que o Senhor me abençoe para Deus me usar também, me dê graça. Mas eu conversei com ele hoje. E hoje é o segundo dia dessa série de mensagens sobre dons espirituais. Deus colocou no coração do pastor trazer essa série de estudos. E por que é importante? Porque nós não buscamos só o conhecimento, mas nós buscamos a revelação de Deus para a nossa vida. E quando nós entendemos o mover de Deus, nós entendemos qual é a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita. E quando nós entendemos que o momento é sobre dons espirituais, eu entendo que Deus está querendo derramar dons sobre a igreja. Nós somos conhecidos por ser uma igreja pentecostal. Amém? E a igreja pentecostal ela é conhecida principalmente por causa das manifestações do Espírito Santo. E eu cresci no Evangelho ouvindo grandes pregadores dizer que Deus parou de fazer grandes coisas porque paramos de profetizar grandes coisas. E a minha geração cresceu ouvindo isso, mas pena que ela só ouviu e não mudou, porque ainda não vimos Deus fazendo grandes coisas. Significa que estamos profetizando coisas pequenas, mas eu creio que nós vamos profetizar que coisas grandes irão acontecer sobre a nossa vida. Deus está preparando essa igreja com um grande mover espiritual que está vindo. Deus está preparando os obreiros, os membros, todos aqui nessa casa para um mover sobrenatural que vai vir. Isso que eu creio. Eu não creio que foi da vontade do pastor, nem da irmã que deu a instrução para ele, mas eu creio que isso foi do coração de Deus para preparar, edificar, alicerçar a igreja para o grande momento. Deus está preparando um grande avivamento com Montes Claros e vai começar pelo Renascença. E oxalá se começar pela minha e pela sua vida. Quem pode dar glória a Deus? Para que Deus possa vir com o avivamento, quando nós estudamos a história da igreja, todos os grandes avivamentos foram em volta da palavra. O avivamento da Rua Azusa aconteceu porque pessoas estavam estudando a palavra. Eles não estavam simplesmente orando, mas eles estavam estudando. É isso que nós queremos fazer: transferir o conhecimento, pedir de Deus a revelação, para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, até transbordar, a ponto de sair contagiando todo mundo que estiver à nossa volta, a ponto de sair influenciando todo mundo que estiver perto de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. Deixa eu ligar meu iPad aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 12. Se Deus nos permitir, nós vamos até o terceiro céu essa noite.
céu? Não, tem mais. Tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Que Paulo disse: olha, conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, não sei se na carne ou no espírito, foi ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis, no qual nem é lícito contar. Agora, Paulo não disse que é proibido no terceiro céu. Ele disse que as coisas que não é lícito dizer, mas não disse que nós não podemos ir. Então, se ele não disse, é porque nós estamos a chance de subir, sair da terra e entrar no céu nessa noite. Nem todo mundo está glória a Deus porque pensou, né? Eu vou morrer hoje. Não, você vai entrar na revelação de Deus, na dimensão espiritual. Você vai entrar numa dimensão fora dessa terra, uma dimensão no Espírito, amém? Nós temos que conhecer mais Deus. Muitas vezes somos nós que colocamos limites. Sabe como que nós colocamos limites? Através dos nossos relacionamentos e experiências. Pouco relacionamento distante, muito relacionamento próximo. Não é assim com o casal, com a família? O que define os limites é o seu relacionamento e as experiências que você tem. Tem gente que está do lado de fora, tem outros que estão no Getsemane, tem outros que estão do lado de Jesus orando com ele. Tem gente que está no átrio, tem outros que estão no santo lugar, mas tem outros que estão no santo dos santos. Deus falou com Moisés: Moisés, no pé do monte, eu não quero nem homens e nem animais, limites. No meio do monte, só Moisés e o sumo sacerdote Arão. Mas no cume do monte, só você, Moisés. Sabe o que era a diferença? Era o relacionamento. Quanto mais você se aproxima de Deus, Deus se aproxima de você. Quantos querem ficar perto de Deus esta noite? Por isso nós estamos estudando. Abrindo parênteses, o Vandinho já me lembrou para mim não esquecer. Antes que eu o deixe passar, aproveitar para fazer a propaganda. Quarta-feira, nós estamos voltando com o seminário bíblico, tá? Quarta-feira, dia 10. Aí eu pensei, mas dia 10 é pós-carnaval, né? Dia 10 ainda é a chamada quarta de cinzas. Aí depois eu lembrei, não, mas tem que não é para carnaval, então está todo mundo aqui. Amém? Então dia 10, você que ainda não fez a sua inscrição, procura o Tiago do Vandinho, ele está com as folhas da inscrição. Você que quer vir conhecer uma aula experimental, fique à vontade, seja bem-vindo, venha conhecer, tá? Venha aprofundar. Não só o conhecimento humano, isso aí a gente consegue em qualquer faculdade, mas a revelação de Deus, que edifica a nossa vida, que nos exorta, que nos leva para um caminho mais próximo de Deus. Tá bom? Quantos acharam 1 Coríntios 12? Diga eu. A partir do versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levado aos ídolos mudos, conforme eras guiado. Portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. Diga comigo, sabedoria. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência. Diga comigo, ciência. E a outro pelo mesmo Espírito a fé. Diga comigo, fé. E a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Diga comigo, dons de curar. E a outra a operação de maravilhas. Diga comigo, operação de maravilhas. E a outro a profecia. Diga, profecia. E a outro o dom de discernir os espíritos. Diga comigo, discernimento de espírito. E a outro variedade de línguas. Diga, variedade de línguas. E a outra é dada a interpretação das línguas. Diga, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente
a cada um como quer. Levanta sua mão direita comigo e diga: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Graças damos a Deus pelo nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e não me faltará. Só quem crê, dê um louvor de palmas. É assim que nasce a igreja pentecostal. A diferença entre os chamados tradicionais e os chamados pentecostais é acreditar nesses dons espirituais, na manifestação desses dons, pois alguns dizem que esses dons não são mais para a nossa época. Alguns dizem que nem os apostolados é mais para a nossa época. Mas como explicar então os 13 apóstolos? Porque se você fala 12, você está excluindo Matias. Como explicar o 14º apóstolo, que foi o Paulo, tão conhecido, que fez uma obra tão linda? Então, como tirar o apostolado e como tirar os dons da igreja? Essa é a nossa essência, que somos pentecostais. Se você não é de outra denominação, alguma coisa te trouxe aqui, algo te atraiu aqui, e o que eu penso que foi é o Espírito Santo e essa manifestação que você almeja em ver. Porque aqui nós cremos que o Espírito Santo tem liberdade na nossa vida para operar e para agir em nós e através de nós. Diga para o seu irmão: olha, o Espírito Santo quer operar em você e através de você. E agora a instrução que Paulo está dando para a igreja de Corinto. E é importante falar sobre esse autor, porque é ele que está discorrendo sobre os dons espirituais. No capítulo 11, um capítulo antes, ele vai dizer: olha, aquilo que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei. Basta um pouco de análise bíblica para perceber que Paulo não andou com Jesus, Paulo não conviveu com Jesus, Paulo não foi instruído por Jesus, Paulo não andava, não viu os milagres, Paulo não esteve presente no ministério de Jesus Cristo. Então como que ele pode dizer no capítulo 11: aquilo que eu recebi do Senhor, isso vos entreguei? Ele recebeu por revelação, porque o próprio Jesus Cristo apareceu para ele, enquanto ainda Saulo, andando a caminho de Damasco. Jesus se apresenta para ele como uma luz. Ele vê a luz, então cai por terra no chão. E agora a luz que tem uma voz e diz para ele: Saulo, Saulo, porque me persegue? E ele tem ali um encontro com Cristo. Saulo, que era alguém que era douto, alguém estudado, alguém que tinha no seu currículo um cabedal muito grande, alguém que tinha um histórico muito grande, alguém que era cheio de conhecimento. Mas agora esse Paulo descobre que perto de Jesus, diante de Cristo, todos nós somos cegos. E ele então fica de olhos cobertos. E agora ele descobre que ele é cego. Na verdade, Paulo não ficou cego. Ele descobre, porque todo aquele que aproxima de Cristo descobre o quão cego ele é. Todo aquele que aproxima de Jesus enxerga o quão cego nós andamos. E agora ele está cego. E Jesus então vai aparecer para Ananias. Ei, olha para cá. E aí Jesus então vai até Ananias, um camponês simples, e fala para Ananias: Ananias, vai até a rua chamada direita, procure a casa de Judas, lá tem um homem que está cego. Ananias era um homem simples, sem muito conhecimento, sem a bagagem cultural que Paulo tinha. E agora ele chega e diz para Paulo: olha Paulo, o Jesus que encontrou com você também me encontrou e disse para mim vir aqui. Ele não tinha o conhecimento que Paulo tinha, mas ele tinha a revelação de Deus. Ele tinha o entendimento de Deus. Ele tinha comunhão com Deus. Ele até relutou dizendo: como posso ir até esse homem que perseguiu tanto a igreja? Mas o próprio Jesus falou: vai, porque antes ele era perseguidor, mas para mim agora ele é o vaso escolhido. Vai, porque antes ele perseguia, mas agora ele vai ser perseguido. Antes ele era quem atirava pedra, mas agora ele vai receber pedradas por amor do Evangelho. Vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. E agora Ananias chega com a revelação. Isso é que faz a diferença em nossa vida. Não é o conhecimento simples, mas a revelação que Deus nos dá. Porque o conhecimento, ele preenche as folhas de um livro. O conhecimento, ele preenche o papel por inteiro. Ele faz um tanto de esboço na nossa casa. Mas a revelação muda a nossa vida. A revelação traz a direção de Deus. A revelação nos faz enxergar quem nós somos e como nós devemos ser. A revelação nos faz perceber a vontade de Deus para a nossa vida. É quando Pedro tem uma revelação. Jesus está interrogando os discípulos e diz: olha,
que diz o povo que eu sou? Faz um censo, pergunta lá, que diz o povo que eu sou? Voltam eles então agora com o questionário respondido e diz: Jesus, alguns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é Elias. Então Jesus faz aquela pergunta tão linda para Pedro: e vós, quem dizes que eu sou? Pedro levanta-se e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora Jesus diz para ele: ninguém pode ter te dito isso, senão meu Pai que está no céu. Ninguém pode te ter revelado isso, senão meu Pai que está no céu. Não tem carne nem sangue que te faça saber essas coisas. Saber quem é Jesus é uma revelação. Poderia dizer que é uma das maiores revelações que podemos ter. Você só está aqui porque um dia você percebeu, Deus te revelou quem é Jesus. E glória a Deus pela igreja, porque nos evangeliza os outros. E todos que estão aqui é porque entenderam a revelação de quem é o Cristo que nós estamos falando. Só Deus abre a mente do homem. É por isso que você se pergunta: por que eu prego tanto e ele não se converte? Porque não é você quem convence, é o Espírito Santo. Aliás, a nossa igreja, a igreja brasileira, está muito mal acostumada com isso. Porque nós vemos alguém dizendo: olha, esse pregador não me convenceu. Esse pregador, ele não me convenceu. Na verdade, pregador nenhum convence. Quem convence é Deus. Esse irmão ministrou, mas ele não gostei, não me convenceu. Não é meu papel te convencer, é o Espírito Santo quem te convence. É Ele quem te faz entender a mensagem. É Ele quem te faz entender a vontade que Ele tem para a sua vida. É do Espírito Santo. Nós precisamos ter discernimento. E nós podemos dividir os dons espirituais em 3 classes. Primeiro, os dons de revelação, que é sabedoria, ciência e discernimento de espíritos. Depois nós podemos dividir em dons de poder, que é fé, dons de curar e operação de maravilhas. Depois nós podemos dividir em dons de inspiração, que é profecia, línguas e a interpretação das línguas. 9 dons que são divididos em 3 classes. Quantos conseguem entender? Diz amém. E essa noite eu quero falar sobre 3 classes: sabedoria, ciência e discernimento de espíritos. Quero ser breve, conciso, porque meu pastor puxa a orelha quando a gente passa do lado. Mas eu quero explicar para você e quero profetizar que nessa noite Deus vai derramar uma sabedoria especial sobre a sua vida. Uma sabedoria sobrenatural sobre a tua vida. Que Deus vai te dar ciência, entendimento, revelação, conhecimento. E Ele vai te dar discernimento de espíritos. Quando nós falamos então de sabedoria, você leu o texto, repetiu comigo. Nós lembramos da primeira pessoa que consideramos o homem mais sábio dessa terra. Não tem como falar de sabedoria sem falar de Salomão. Aquele que ofertou para Deus, fez um grande holocausto de 1000 bois. E na noite que ele deu tudo que ele tinha para Deus, Deus se apresenta para ele. Que Deus ele é assim, é um Deus de entrega. Quando mais nós nos entregamos, Ele se revela para nós. Deus não é um Deus de reserva. Somos nós que colocamos os limites. Lembra que eu falei no início? Os limites são estabelecidos pelo nosso relacionamento, pela experiência que nós temos. Mas Deus é um Deus que quando nós nos entregamos para Ele, Ele se entrega para nós. Salomão então entrega tudo o que ele tinha. Ele oferece para Deus 1000 bois. Na mesma noite diz a Bíblia que Deus apareceu para Salomão e falou: Salomão, pede o que quiser e eu te darei. Salomão preocupado com o povo e não com seus interesses pessoais. Salomão preocupado com as pessoas, com o rebanho e não com seu próprio interesse. Porque ele orou antes e disse: Senhor, quando esse povo errar, como eu vou conduzir esse povo? Quando esse povo pecar, como que eu vou conduzir esse povo? Eu preciso de sabedoria para conduzir o povo. Então Deus disse para Salomão: Salomão, porque você pediu sabedoria, eu vou te acrescentar a sabedoria que pediu, mas vou te acrescentar bens, riquezas, glória, honra, coisas que você nem imagina, Salomão, porque você não pediu para si próprio, mas pensando nos outros. Deus então entrega para Salomão essa sabedoria que nenhum homem pode dar, essa sabedoria que nenhum homem pode transferir, essa sabedoria que só vem do céu, essas coisas que Paulo vai dizer: olha, buscai as coisas que vêm do alto, as coisas que vêm de cima. Essa sabedoria que só Deus derrama, essa sabedoria que surpreende.
e deixa algumas pessoas boquiabertas dizendo: de onde vem essa sabedoria? Porque foi assim com Jesus. Quando ele começava a conversar, uns olhavam para o outro e diziam: não é este o carpinteiro? Não é esse aí o filho de José? Não é esse aí aquele lá de Nazaré? Que nem de Nazaré ele era de Belém. Mas eles olhavam para ele e diziam: será? Como que pode vir tanta sabedoria desse homem? Mas eles não entendiam que Jesus tinha uma sabedoria que vinha de Deus. Pessoas vão olhar para você, eu quero profetizar, e vão dizer: de onde vem essa sabedoria? Como que ele conseguiu dar a volta por cima? Como que ele conseguiu virar e ter uma saída? Como que ele conseguiu achar essa luz? Sabe por quê? Eu quero profetizar que a sabedoria que Deus vai te dar vai surpreender muita gente, que vão se perguntar: não é esse aquele lá, o carpinteiro? Não é esse lá, o eletricista, o mecânico, o bombeiro? Ei, pessoas vão ficar admiradas e dizer: nunca fez faculdade, nunca fez doutorado, não tem PhD. De onde vem essa sabedoria? Você vai dizer: é a sabedoria que vem do alto, e só Deus pode me dar. Quantos creem que Deus tem sabedoria? A Bíblia diz assim, Tiago, ó: quem tem falta, que peça, e Deus dá liberalmente a todos que pediram. Você tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Deus concede para Salomão uma sabedoria extraordinária. Salomão já é colocado logo no início do seu reinado, diante de uma situação difícil, que é a situação de duas mulheres, que uma chega e diz assim: olha, essa mulher teve um filho, eu tive um filho, melhor dizendo, e essa teve um filho 3 dias depois. Acontece que ela, dormindo, deitou em cima do filho dela, e o filho dela morreu. E agora ela pegou o meu, está dizendo que é dela, mas não é, esse filho é meu. E agora Salomão vai julgar a causa, e ele diz: faz o seguinte, pega a criança, corta no meio, entrega metade para cada um. Aquela que é mãe de verdade, na hora se revela e diz: não, pode deixar com a outra. Ela está dizendo que o filho é dela, então deixa o filho com ela. Na verdade não era, a outra tinha perdido o filho, mas a mãe abriu mão para que o filho pudesse ficar vivo. E todos admiraram, e Salomão olhou e disse: olha, a verdadeira mãe é aquela que abriu mão para ver ele vivo. E todos já admiraram da sabedoria de Salomão. Essa criança que morre simboliza muitas vezes as coisas que nós recebemos de Deus, as bênçãos que nós recebemos de Deus, ou até mesmo o ministério que nós recebemos de Deus. Tem pessoas que não cuidam daquilo que Deus te dá, que não cuidam daquilo que Deus colocou em suas mãos, e elas dormem, matam, se esquecem da criança, e a criança morre. E sabe o que é pior? Depois fica querendo a criança dos outros, depois fica querendo o ministério dos outros, depois fica querendo a bênção dos outros, depois fica querendo aquilo que está na mão dos outros. Deixa eu te dizer uma coisa, vira a sua irmã e fala assim: ó, ai, 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 cuida do que é seu. Deixa eu te dizer algo, cuida daquilo que Deus te deu, não deixa que morra, não se esqueça de dar cuidado, não se esqueça de dar atenção. Sabe por quê? Tudo que Deus coloca em nossas mãos, que Ele confia em nossas mãos, Ele requer de nós cuidado. Jesus cura a filha de Jairo, e aí quando Ele diz: olha, a menina não está morta, ela apenas dorme, sabe o que Ele faz em seguida? Diz para Jairo: vai agora e alimenta. Sabe o que Jesus quer dizer? Está viva, agora cuida. Ei, casamento está vivo, cuida dele. Sua família está viva, cuida dela. Seus negócios estão vivos, cuida dele. Teu emprego está vivo, dá valor, cuida dele. Sabe por quê? Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, Ele quer que você cuide. E para cuidar é preciso disso, sabedoria. É essa sabedoria que nós estamos pedindo a Deus. É esse dom que nós queremos, de ter sabedoria. Muita gente perdeu o casamento porque não tinha sabedoria. Muita gente perdeu a esposa porque não tinha sabedoria. Muita mulher perdeu o marido porque não tinha sabedoria. Muita gente perdeu os filhos na igreja porque não tinha sabedoria. Ei, tenha sabedoria com seus filhos. Veja o assunto que você trata na frente de uma criança de 10 anos, porque daqui a pouco pode ser desviado lá fora. Serve como exaltação em Cristo. Com amor que eu estou dizendo isso. Cuida. Sabe por quê? Por causa de comer pastor com garfo e faca na hora da janta, na hora do almoço. Muitos filhos não estão na igreja. Muitos
filhos estão desviados. Falta de quê? Sabedoria. Peça a Deus sabedoria e Ele dá. Peça sabedoria nos seus negócios. Muita gente, por falta de sabedoria, colocou a família, comprometeu com dívida, colocou enrascada, está com problemas sérios na justiça, e você olha para trás e pensa: se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, eu não faria a mesma coisa. Peça a Deus sabedoria. Nós precisamos ter sabedoria. Eu vejo a igreja cometendo os mesmos erros que ela cometeu há 2000 anos atrás, porque os discípulos faltava muita sabedoria, mas ele ainda não tinha acesso a esses dons. Os discípulos estavam na caminhada. Jesus vai chegar para João e diz: João, vai até Samaria e prepara para mim uma hospedagem. João vai até Samaria e ele chega lá e não encontra hospedagem para Jesus. E ele volta e Jesus pergunta para ele: João, você encontrou hospedagem? Olha para cá, você encontrou hospedagem? E João disse: não, ninguém quis nos hospedar, mas se o senhor quiser, eu volto lá, peço Deus para descer fogo do céu e consumir os samaritanos. Falta de quê? Saber. Jesus na hora disse: não. Por quê? Não precisa fazer isso. Eu não vim para isso, eu vim para salvar o homem. Na hora João fica desconcertado, mas tinha mais um fora que ele deu. Ele: Jesus, tem mais uma coisa. No caminho, encontrei alguns que estavam profetizando em seu nome, expulsando demônios em seu nome, e eu os proibi. Jesus: por quê? Quem não é contra nós, é por nós. Falta de sabedoria. Primeiro, ele queria colocar fogo. Sabe o que é isso? Espírito de crente. Se não quer fazer o que eu quero, então que morra. Falta de sabedoria. Crente sem sabedoria. Se não faz o que eu quero, é bom que morre. Se não canta do meu jeito, é bom que o ministério morre. Se não prega do jeito que eu gosto, é bom que morre. Se não faz o que eu quero, é bom que morre. Sabe o que é isso? Falta de sabedoria. Não é isso que Deus quer para nossas vidas. Daí a pouco, por que você proibiu? Não é da nossa turma. Ele não anda junto com a gente. Eles estão até usando o nome do Senhor, mas eles são de outra turma. Sabe o que eu vejo? Pessoas falando mal de outros ministérios. Sabe por quê? Simplesmente que não é da nossa turma. Não anda junto com a gente. Sabe o que é isso? Falta de sabedoria. Olha, eu não gosto de coreografia. Não, porque eu gosto da palavra. Não é da minha turma. Eu não gosto do louvor. Doido para acabar logo de chegar a palavra, porque eu gosto da palavra. Porque quem não é da minha turma, eu não estou nem aí. Sabe o que nós precisamos entender? Que a sabedoria de Deus promove unidade na igreja. A sabedoria de Deus promove alianças na igreja. A sabedoria que vem do céu, ela promove edificação para a igreja. Ela não promove divisão. Ela promove um só corpo, que tem um só propósito, uma só visão, em uma só direção, a Jerusalém celestial. Ei, se você não concorda com uma coisa ou com outra, não é do seu grupo, peça a Deus sabedoria. Faça o que você gosta, faça aquilo que você tem prazer realmente, mas deixe que cada um faça o seu papel. Sabedoria. Deus quer nos dar sabedoria. E eu profetizo que você vai receber sabedoria para administrar o seu negócio, sabedoria no seu lar, sabedoria na sua empresa, na faculdade, uma sabedoria extraordinária, mas vai também receber sabedoria dentro da casa do Senhor. Salomão é o nosso exemplo de sabedoria. Segundo dom que eu quero falar essa noite é ciência, que parece muito com a sabedoria, mas a ciência vem com uma revelação especial de Deus. Nós temos a revelação universal, sim ou não? Quem está com a revelação universal na sua mão? Essa é a maior revelação que é para todos. Sim ou não? Só dois que estão com a revelação. Tem mais alguém? Olha que coisa linda. Essa é uma revelação que Deus tem para a sua vida. Há um tempo atrás, uma colega de serviço, que eu tenho uma dificuldade com ela para conversar abertamente, e ela, sobre as coisas de Deus, uma irmã crente, ela falou assim comigo: irmão, eu estou muito triste, eu estou assim pensativa, o que está acontecendo, o que tem de errado na minha vida, porque já faz 1 ano e 8 meses que Deus não fala comigo. Eu falei: irmã,
Que dia foi que você abriu a Bíblia? Porque se você abrir hoje, Deus fala com você. Deus fala conosco de várias formas. Deus fala através de uma revelação pessoal, sim ou não? Que Deus dá nome, endereço, telefone, identidade, número safado e tudo mais, para que possa nos ser edificados. Amém? Mas Deus também fala conosco na palavra. Temos essa revelação também. E Deus também tem uma revelação, além dessa universal, uma revelação pessoal. Ele se revela para você. Mas como? À medida que você se aproxima dele. Tem como conversar com alguém que está distante? Sim ou não? A gente conversa com quem está perto. Talvez você não tenha ouvido a voz de Deus, porque você não tem falado com Deus. Eu vi a Joselma aqui, a missionária, acertando sobre oração. E Deus tem que chamar a atenção para isso. Sabe por quê? Muitas vezes queremos ouvir Deus falar, mas não temos mais falado com Deus. Revelação universal, pessoal. Nós vemos alguns exemplos na Bíblia. Nós vemos quando Natan vai até Davi e levar uma revelação. E eu quero aqui te chamar a atenção para algo. Porque Natan chega para Davi e diz: olha Davi, tinha um homem que tinha 4 cordeirinhas. E ele pegou outra cordeirinha de um homem que tinha uma só. Ele deixou as 4 dele para pegar outra que tinha uma só. Davi bate na mesa, Davi fica com raiva. E Davi diz: olha, vai atrás desse homem e manda ele restituir 4 vezes mais. E esse homem é digno de morte. Esse homem não poderia ter feito isso. Sabe qual é a maior tristeza de uma pessoa que está na igreja? Quando ela não se enxerga na revelação. Porque Davi tinha acabado de pegar Batseba, esposa de Urias, sendo que ele tinha milhares de mulheres à sua disposição no palácio, que ele era o rei e tinha as suas mulheres. Foi pegar a mulher de Urias. A revelação veio, mas ele não se enxergou. A revelação veio, mas ele se esquivou e falou: não é para mim. Sabe qual é a maior tristeza nossa? Quando nós pensamos: fulano tinha que estar nesse culto, fulano tinha que ouvir essa palavra. A maior tristeza de uma pessoa dentro da casa do Senhor é quando ela acha que a palavra não é para ela. É quando ela pensa que a mensagem não é para ela. De repente Natan vira e diz: Davi, essa pessoa é você. A revelação é para você. Sabe qual é o problema? É que nós só queremos a revelação quando ela vence. Deus tem uma chave para te entregar. Sim ou não? Deus está mandando consertar a sua casa. Deus tem uma porta aberta. Deus está te mandando vigiar o trabalho. Pega Osmânio, presbítero Osmânio, presbítero Zezinho. Somos assim. Nós queremos a revelação quando ela vem carregada com a bênção. E Deus tem bênção para nos dar. E eu creio que Deus tem bênção sobre nossas vidas essa noite. Quantos querem a bênção de Deus? Eu quero a bênção de Deus, mas eu também quero ser edificado pela revelação de Deus. Se for para me exortar, que me exorte, sabe por quê? Eu sei que o Pai só corrige aquele que Ele ama. E muitas vezes a revelação é assim. Samuel ainda menino, ele está ali com o profeta Eli. De repente ele recebe, ouve uma voz: Samuel, Samuel. Ele vai até o profeta e diz: eis-me aqui, o Senhor me chamou? Ele diz: não te chamei, vai deitar. Ele diz, ouvi de novo a voz: Samuel, Samuel. E ele vai até o profeta, mas o profeta não havia chamado. Pela terceira vez ele ouve a voz do profeta, diz: olha, se te chamar na 4ª vez, responde: eis-me aqui, Senhor, porque é Deus quem está te chamando. De repente agora ele ouve a voz pela 4ª vez: Samuel, Samuel. Ei, olha para cá, Samuel. E agora ele diz: eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Deus se apresenta para ele, dá uma revelação e diz: Samuel, ele ainda é criança. Eu estou me revelando para você, porque eu vou vir contra a casa de Eli e vou ferir a casa de Eli. Eu não vou fechar os meus olhos diante da iniquidade dele, simplesmente porque ele não exorta os seus filhos, porque ele não cuidou da sua casa. Eu vou visitar a casa dele com juízo. Samuel guarda a revelação, e a revelação ia se cumprir no tempo certo. Samuel tinha
o coração de uma criança para entender e guardar segredos com Deus, mas ele tinha a maturidade de um adulto para ouvir e perceber a voz de Deus. Quer ter a revelação de Deus na sua vida? Tenha o coração de uma criança. Deus não vai te revelar nada para envergonhar alguém. Quer ter revelação de Deus sobre a sua vida? Tenha um coração puro, porque Deus não quer ver você usar os dons para poder prejudicar alguém, para poder envergonhar alguém. Quer ter revelação sobre a sua vida? Seja como uma criança, mas tenha maturidade para entender o chamado e o propósito de Deus na sua vida. As palavras podem provar o Senhor. Agora Samuel já não é mais uma criança. Chega diante dele o rei Saul e diz: olha, eu vim até aqui. Quando ele chega, Samuel diz: eu já sabia. Um dia antes, Deus já tinha me revelado. Deus vai te revelar coisas antes de acontecer. Deus vai te preparar. Deus não vai deixar você ser surpreendido pelo mal. Ele vai te revelar, sabe para quê? Para que você possa desviar, para que você possa encontrar o caminho certo, para que você possa enxergar a luz no meio da escuridão. Deus vai te revelar todos aqueles que são falsos que estão ao seu redor. Deus vai te revelar todos aqueles que têm tramado contra você. Deus vai te revelar todas aquelas armadilhas que tem colocado para você cair. Deus vai te revelar tudo aquilo que o inimigo tem tramado contra a sua vida. Deus vai te revelar, sabe para quê? Para que você possa receber o livramento e passar cantando o hino da vitória. Em nome de Jesus. Deus tem revelação. Nossa, Deus, você me deu esse antes? Deus tem revelação para a igreja. Amém? Deus vai te revelar grandes coisas. Mas Deus não revela grandes coisas a pessoas pequenas. Seja grande na presença de Deus. Seja forte na presença de Deus. Deus está te preparando. É só o segundo domingo. Vamos ter mais 3 ainda sobre os dons. Sabe para quem Deus está te preparando? Para colocar grandes coisas nas suas mãos. Para te revelar grandes coisas que vão acontecer. Samuel então recebe a revelação antes de Saul chegar. E agora ele unge Saul como rei. E a revelação vinha para Samuel. Esse é o segundo dom, que é o dom de ciência. Quer ter essa revelação, quer ter esse conhecimento de coisas que podem ser do passado ou do presente, porque o futuro pertence às profecias que Deus tem. Amém? O terceiro dom que eu quero falar é o discernimento de espíritos. Diga comigo: discernimento de espíritos. Muita gente tem uma visão equivocada desse discernimento. Ela fica pensando: o que é ter discernimento de espíritos? É eu ficar pensando: olha, fulano tem pomba gira, fulano tem tranca rua, o outro tem Exu cabelo, o outro tem... Não é somente esse discernimento que Deus dá, sim ou não? Que Deus dá principalmente para quem gosta de trabalhar com libertação. Se esse é o teu chamado, busca discernimento de espírito. Se você gosta de impor as mãos e orar por libertação, busca o discernimento desses espíritos malignos. Mas existem 3 espíritos que atuam. Diga comigo: Espírito de Deus, Espírito do homem e Espírito do diabo. Então discernir espírito é saber: Júnior está falando por Espírito de Deus. Glória a Deus. É saber: olha, Júnior está falando por ele mesmo. Isso é da carne, é o Espírito do homem. E é saber: olha, o presbítero Júnior está falando coisa que é heresia, é Espírito do diabo. É discernir os espíritos, quando é a vontade de Deus, quando é a vontade de homem e quando é a vontade do diabo. Tem coisas que é vontade de Deus na sua vida e você discerne: isso é vontade de Deus, eu preciso fazer porque esta é a vontade de Deus. Mas tem coisas que é a sua vontade. Talvez você está pensando no cachorro quente depois do culto, né? É sua vontade. Mas tem coisas que é vontade de Deus. É aquele parente que você está orando por ele, é aquela pessoa que você está evangelizando, é aquele propósito que você está pagando o preço, é aquela oração na madrugada que você colocou diante de Deus, é aquela fidelidade com Deus nos seus votos. Isso é vontade de Deus. E a vontade de Deus, Ele confirma no nosso espírito, que nós temos que entender que quando Deus pega o homem e forma o homem do pó da terra, a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, que Ele sopra sobre o homem
o fôlego de vida. Quando Ele sopra sobre o homem o fôlego de vida, Ele coloca o Espírito no homem. Ele tira de dentro dele e coloca no homem. Sabe por que Ele tira de dentro dele? Porque na eternidade você estava formado dentro dele. Efésios vai dizer, olha, Ele mesmo nos elegeu antes da fundação do mundo, dentro dele mesmo. Ele nos elegeu nele. Nós estamos nele desde a eternidade. Diga para o irmão, olha, você está em Deus desde a eternidade. Agora fala com ele, ó, para que você fica escondendo sua idade? Todo mundo sabe que você é antigo. Você está escrito, o seu nome. Sabe por que ele fala assim, olha, eu te chamei e te conheço pelo nome, antes da fundação do mundo. Deus te conhece pelo nome, antes que esse mundo fosse formado. Antes que esse mundo existisse, Bruno, Deus já te conhecia pelo nome. Mas não era Bruno, era o nome que Ele te deu. Tem um nome que Deus te deu, que só Deus conhece. O nome que nós temos foi nossos pais que nos deram, nossa mãe, nosso pai. Mas existe um nome. Quando fala, eu te chamei pelo nome, é o nome que só Ele conhece, é o nome que só Ele sabe. E um dia nós vamos descobrir, sabe por quê? Apocalipse diz que Ele vai nos dar uma pedra branca, e nessa pedra vai ter o nosso nome, que só Ele conhece. Deus te chama pelo nome, Deus sabe o seu nome, que só Ele conhece. Deus tem um nome para você. E quando Ele coloca em nós o fôlego de vida, esse Espírito, Gênesis vai dizer que a partir de então passamos a ser alma vivente. Então nós temos uma parte que vem de Deus, mas estamos conectados com essa terra. Nós temos o Espírito que veio de Deus, mas estamos ligados à nossa terra. A essa terra nós somos matérias, porque viemos do pó da terra. Então a nossa essência, ela é celeste e é terrena. Por isso que nós temos vontades de Deus e nossas próprias vontades, porque as nossas vontades estão na nossa alma, no nosso intelecto, nos nossos sentimentos, na sede das nossas emoções. Está no nosso coração que fica aqui. O coração não fica aqui, fica aqui. Porque quando a Bíblia diz, olha, de tudo que deve se guardar, guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda a tua vontade, guarda o teu sentimento. Sabe para quê? Para fazer a vontade de Deus, para que seja alinhada com os planos de Deus, com o querer de Deus. Guarda o teu coração, guarda as suas vontades. Então nós temos as nossas próprias vontades. Então nós temos que discernir, porque pensando que tudo é de Deus, muita gente já colocou Deus à prova e falou, esse negócio era de Deus, entrou no negócio. Daí a pouco, endividou, esse negócio não é de Deus mais. Meu Deus! Deus mudou de ideia ou faltou discernimento? Por causa disso, muita gente se colocou em relacionamentos que comprometeram a sua vida, porque dizia, esse homem é de Deus. Ai, 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 ai. Daí a pouco o gatinho cresceu, virou um leão. Daqui a pouco o ursinho virou uma anta. Aí falou, não é de Deus mais. Epa, Deus mudou de opinião ou é você que não teve discernimento? Esse casamento agora é de Deus. Casei, porque era de Deus. Agora quer separar. Não é de Deus mais? É Deus que mudou a opinião ou você não teve discernimento? Não coloque Deus no meio das suas disputas. Não coloque Deus para justificar as suas atitudes erradas, porque tem coisas que é você que não tem discernimento. Muita gente comprou o bem, falou, é de Deus. Daí a pouco apresentou defeito, é do diabo. Sim ou não? Faltou discernimento, porque você atribuiu a Deus a sua vontade. E muitas vezes nós atribuímos a nossa vontade a Deus. Nós falamos para a pessoa, olha, vai lá porque é de Deus. E aí falta sabedoria e dá um conselho errado. Daqui a pouco a pessoa quebra a cara e a pessoa volta, você mandou ir, eu quebrei a cara e você falou que era de Deus. Aí nós envergonhamos a nós mesmos e o Deus que nós servimos. Está vendo a importância de falar sobre isso? Glória a Deus pelo nosso pastor, que Deus colocou no coração dele, ele foi atento para ouvir a voz de Deus.
missionário estava falando aqui, e hoje é cura para a sua família. Eu sei que está doendo aí algumas vezes, mas Deus está curando a sua casa, Deus está curando o seu relacionamento, Deus está curando a sua vida. Deus vai te fazer andar como você nunca andou. Deus vai te fazer prosperar como você nunca prosperou. Deus vai te enriquecer como você nunca enriqueceu. Aí você leva um susto, né? Enriquecer parece uma coisa assim que a gente está pedindo material para Deus. Mas é Provérbios quem diz, e foi o homem mais sábio que escreveu, que a bênção de Deus enriquece. Quantos são abençoados aqui? Se prepara para ficar rico. Se prepara, sabe por quê? Vão olhar para os seus filhos e vão dizer: não tem dinheiro que compra uma educação dessa que ela tem. Vão olhar para o seu casamento e vão dizer: não tem dinheiro que compra uma alegria dessa no casamento. Vão olhar para a sua empresa e dizer: não tem dinheiro que compra essa estratégia que Deus deu, sabe por quê? Deus enriquece. Aí alguns consideram que riqueza é só dinheiro. Eu considero que riqueza é paz, é harmonia, é alegria. Eu considero que riqueza é viver bem na presença de Deus. Eu considero que riqueza é ser cheio do Espírito Santo. Isso sim é riqueza. Quer uma riqueza grande? Ser salvo. Quantos salvos nós temos? Aplauda o Senhor. Isso sim é riqueza. Saber que você vai morar no céu. Isso sim é riqueza. Mas tem alguns que pensam que riqueza é só dinheiro. E não é dinheiro. Também é dinheiro. Se Deus quiser me enriquecer, amém. Mas tem mais coisas que Deus quer acrescentar, muito além de dinheiro, que dinheiro nenhum compra. Verdade. Parece jargão de pregador pentecostal, mas eu já ouvi muito isso, né? Dinheiro compra cama, mas não compra sono. Dinheiro compra remédio, mas não compra saúde. E a maior verdade que existe: discernimento de espírito. Eu, olhando para a Bíblia, procurando algum exemplo, não há exemplo melhor do que Paulo, quando ele está junto com Silas, e nesse dia em especial ele deixa Timóteo, porque Timóteo sempre o acompanhava, e de repente ele vai passando, e a mesma mulher que dizia todo dia: lá vai o santo homem de Deus. É bonito isso, sim ou não? Vejo que esses homens são santos homens de Deus. Se fosse algum cliente que eu conheço, ia dizer: Pai do Senhor também, irmã. Sim ou não? Paulo, olhando na hora, disse: espírito maligno, sai dela. Porque na verdade a mulher tinha, não era revelação, era o espírito de adivinhação. Está vendo como que faz toda a diferença do discernimento? Quem sabe se Timóteo estivesse lá, coitado de Timóteo, vou falar mal dele, né? Porque ele ainda era menino. Quem sabe se Timóteo ia dizer: Pai do Senhor, irmã, culto lá terça, quinta e domingo, vai lá depois. Quem sabe outro crente desapercebido. Mas Paulo na hora olhou e disse: é demônio, é adivinhação. E ele disse: espírito maligno, sai dela. E a mulher ficou liberta, porque os espíritos saíram dela. Discernimento de espírito é saber quando é Deus que está falando, quando é Deus, não é Deus que está falando. E quantos aqui acreditam que nós estamos vivendo os últimos dias? Glória a Deus. Sabe o que tem nos últimos dias? A Bíblia diz que muitos serão enganados por falsos mestres, falsos doutores, falsos profetas, que, se possível, vão enganar até os escolhidos. Por que eles serão enganados? Simples: falta de discernimento. Então reconheça que você tem uma parte que vem de Deus. Esse vazio que você muitas vezes pensou que ninguém consegue preencher, só Deus preenche. Esse vazio que você sente, essa solidão, essa tristeza, é falta de Deus, porque você saiu de dentro dele. Nós não fomos criados. Essa palavra, teologicamente, ela é errada. Nós fomos gerados. Deus não cria, Deus gera. O mais próximo que um ser humano pode chegar de Deus é uma mulher quando está grávida, porque ela sente o que quer gerar. Sabe quando Deus te criou? Ele não criou você, Ele gerou você. E Ele coloca em você o fôlego de vida que vem dele. Você não tem domínio nenhum. Se Ele tirar de nós agora, pronto, estamos mortos. Porque vem dele, pertence a Ele. Mas quando Ele coloca em nós o fôlego de vida, nós passamos a ser uma alma vivente.
nós temos o espírito humano. Por isso que a Bíblia fala que o espírito do profeta e não o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Ninguém tem controle sobre o Espírito Santo. Ele é educado, não invade a vida de ninguém. Ele só entra quando é convidado. Quem invade é Satanás. Mas nós temos o controle sobre o nosso próprio espírito. E muitas vezes é esse espírito que fala mais alto, o espírito humano. O que falou na boca de João: o Senhor quer que eu mande fogo? O que falou: olha, eu proibi, porque estava profetizando o seu nome, mas não é da nossa turma. Era o espírito humano. Mas o Espírito de Deus é aquele que revela para Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito de Deus nos traz a revelação. E muitas vezes nós temos que fechar os nossos ouvidos para o espírito do diabo, que ele vem querendo dizer: toma essa atitude, separa dela, separa dele, põe para fora de casa, larga, abandona, desiste, joga a toalha, tira sua própria vida, suicida, se mata, fecha a empresa, assina a carta de falência, você é um derrotado mesmo. Ei, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a voz de Deus e não a voz que vem do maligno. Nós estamos aqui buscando discernimento de Espírito para entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, para que o Espírito de Deus, conectado com o nosso Espírito, nós possamos viver numa amplitude, nós possamos viver numa dimensão espiritual, no qual nós não vamos nem ouvir a voz de Satanás, mas nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo. Quantos querem ouvir a voz do Espírito Santo? Quantos querem? A Bíblia diz assim, ó: aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Só quem tem ouvido para ouvir, porque muita gente escuta, mas nós queremos ouvir aquilo que Deus tem para a nossa vida. Sabe o que Deus tem? Deus tem o melhor para a sua casa, para a sua família. Deus tem o melhor para a sua empresa. Deus tem o melhor. Deus não quer que você desista. Não desista do seu casamento, não desista da sua família, não desista dos planos que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Os sonhos dele não podem ser frustrados. Jó vai dizer assim: olha, eu pensei que tu podes, e nenhum dos teus pensamentos, ou planos, ou sonhos podem ser frustrados. Ninguém vai frustrar os planos que Deus tem a teu respeito. Ninguém vai frustrar os planos que Deus determinou a teu respeito. Tudo aquilo que Deus decretou vai se cumprir. Tudo aquilo que Deus disse que vai realizar na sua vida vai acontecer. Só quem crê, me dá um amém, me dá um glória a Deus, me dá um aleluia. Só quem crê, aplauda Ele bem forte, que eu já quero orar e encerrar com você. Você vai prosperar como nunca prosperou. A unção é isso, capacidade de chegar aonde você nunca chegaria. A unção faz você ir aonde você nunca iria. A unção faz você ter o que você nunca teria. Mas se prepare, porque a bênção de Deus enriquece, sim ou não? Mas também desperta muito invejoso. Por isso que Deus está fazendo o que com você nesses dias? Nós teremos mais 3 cultos nessa série de dons espirituais. Deus está te fortalecendo. Muitas vezes, você, para construir algo novo, você tem que desconstruir o velho, sim ou não? Aqui eu creio que você já fez alguma reforma. Você pensou: ó, eu ia construir só um cômodo, mas tive que derrubar uma porta, quebrar uma parede. Você teve que tirar um pilar, sim ou não? Nós temos que desconstruir o velho. É por isso que muita gente tem medo da teologia. Porque conhecer a Deus é desapegar daquilo que nós já conhecemos. Conhecer a Deus, para construir um novo pensamento, nós temos que desconstruir os pensamentos antigos. Então você chega no curso de teologia pensando: Deus existe. Aí eu venho e falo que Deus não existe. Aí você leva um susto. E sabe que muita gente tem resistência ao conhecimento? Porque ela está apegada. Você já viu gente apegada a um caseirozinho? Ela tem uma casinha que a Defesa Civil já falou para ela que a qualquer momento vai cair. Se der uma chuva dessa que deu em janeiro, mais 20 dias cai. E tem até uma outra casa que ela pode morar, mas ela está apegada, ela não larga. Ela fala: não, eu cresci aqui. Porque nós estamos assim, apegados aos nossos conhecimentos. Deus quer te revelar coisas novas. E por isso nós temos que construir uma base forte. Sabe por quê? Porque o avivamento que vai vir sobre essa igreja é algo que você não imagina.
Deus não tem as mesmas coisas todos os dias. Deus tem novidade de vida todos os dias. Deus não tem as mesmas coisas. Sabe o que Deus tem? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que jamais subiu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus? Isso que Deus tem preparado a você. Crescer dói, mas é bom crescer. Deus está te dando crescimento nesses dias. Você tem que entender que tudo isso aqui que Deus está fazendo é te preparando para grandes coisas que virão. É a bênção de Deus chegando na sua vida. Não é uma bênção. A bênção é que faz diferença. É a bênção. Não é qualquer bênção, é a bênção. Essa que enriquece e não acrescenta dores. Sabe por quê? Todo mundo tem raiva de judeu? Sabe por quê? Simples. Eles enriquecem muito fácil. Tudo que judeu coloca a mão dá certo. Toda empresa que judeu abre prospera. Sabe o que é isso? Bênção de Deus que enriquece. Deixa eu te contar um segredo que talvez você não sabia. Quem aqui já teve cofre de porquinho? Eu já tive. Eu fiz de balão, né? Você lembra de criança? Você enche o balão, faz um cola em jornal e vira um porquinho. Quem já teve? Levanta sua mão. Você sabe a história desse cofrinho? O povo que devia para os judeus, eles detestavam ter que pagar judeus, porque tem gente que fica com raiva de pagar para uma pessoa que tem mais dinheiro do que ele. Então, na hora que eles iam pagar para os judeus, eles faziam um porquinho, porque judeu abomina porco. Porque para judeu, porco é amaldiçoado. Porque para judeu, porco é uma ofensa. Chiqueiro em Israel é feito suspenso no chão, para que o porco não possa pisar na terra, porque a terra é santa. É feito no ar. O porco fica assim no segundo pavimento. Então agora que esse judeu vim, esse judeu que enriquece tão fácil, eu vou fazer uma ofensa a ele. Colocava o dinheiro todo dentro de um porquinho. E na hora que ele chegava para receber, cadê meu dinheiro? Está aqui no porco. Pega o porco aqui, ó. Misericórdia. Meu Deus do céu. Seu crente hoje está amarrado com arame farpado. Porque era uma ofensa entregar um porco para o judeu. Daí nasceu esse cofre, esse porquinho que todo mundo já teve. Nasceu de uma ofensa para o judeu. Sabe por quê? Simples. Ciúmes. Muita gente vai ter ciúmes de você, se prepara. Sabe por quê? Prosperar desperta inveja. Mas o Deus que te prosperou é o mesmo Deus que te sustenta. E não tem inveja que vai te derrubar. Não tem palavra contrária que vai desfazer aquilo que Deus fez na sua vida. Não tem olho morto, não tem macumbaria, não tem nada que possa impedir o agir de Deus sobre tua casa, sobre tua família. Fica de pé, coloca-se de pé, nós vamos orar para finalizar a